conservado ou está mofado? Qual a gente fez um grande vídeo tempo do Danilovski, do Portela. Não sei se fez um aparelho Sony Beta, boa qualidade de imagem. Eu não sei responder sinceramente. Eu espero que esteja. Rafael encostou. O João Ferreira comprou uma câmera portátil de tripé. Depois comprou uma teleobjetiva. Sim. Ângulo aberto. Maria, tá bom, filho? Bom dia a todos. Vou passar a palavra ao professor Alexandre Valença, que vai apresentar o professor João Romildo Bueno. Bom dia. Temos a honra de contar hoje com a palestra do professor João Romildo Bueno, né, que é professor titular da Universidade Federal de Rio de Janeiro, Instituto de Psiquiatria. Eu já tive a sorte de ser aluno do professor quando eu fiz mestrado e doutorado aqui, né, aprendi metodologia científica com o professor João Romildo Bueno, de modo que é uma satisfação muito grande para nós contar com ele aqui. Eu aproveito para informar que está sendo gravado essa palestra, né? Existe uma webconferência como um grupo especial SIG da Telesaúde, PUB, UFRJ, RUT, RNP, e como curso de extensão da UFRJ, Educação Permanente em Saúde Mental, coordenado pela professora Fátima Melca. Então, eu vou passar a palavra para o professor João Romildo Bueno, que vai falar sobre a psicofarmacologia dos transtornos duais. Muito bem. Isso aí. Eu não sei se estão me ouvindo. Tá bom? Meu nome é João Romildo Vanucci Bueno. Eu entrei nessa casa com direito à chave em outubro de 1962. E daqui saí devidamente defenestrado ou aposentado em 2004. E sempre foi a minha casa, de modo que aqui eu me sinto à vontade. O tema que eu e o Alexandre debatemos para escolha é porque a palavra patologia dual está na moda. A gente tem aqui um negócio chamado internet, a gente tem que estar na crista da onda. Está na moda, mas ela se presta a diferentes interpretações. Por exemplo, eu sou esquizofrênico e contraio uma eumintíase. É uma patologia dual? De acordo com uma das interpretações, sim, porque são duas doenças incidindo no mesmo organismo vivo, no mesmo corpo. Mas isso não tem nada a ver com psiquiatria. Bem, essa casa sempre foi aberta. E, pelo que vejo, continua, o que é muito bom. As opiniões são sempre bem-vindas, ainda que discordantes. A gente só pode discordar entre amigos, a gente nunca deve concordar com o inimigo. Então, a discordância entre amigos deve ser estimulada. Mas, como eu estava dizendo, essas interpretações sobre o termo patologia dual são muito complicadas. Você pega, por exemplo, um paciente diabetes tipo 2 que faz uma insuficiência renal, perde a capacidade de filtração glomerular. É uma patologia dual? É no mesmo indivíduo e tem a mesma causa.
tem a mesma origem. A insuficiência renal é uma consequência do diabetes. Então, também é uma patologia dual. Em psiquiatria, a primeira menção que se faz à patologia dual talvez seja em 1908, com um senhor chamado Bonhoeffer, que ele verificou que alguns pacientes psicóticos faziam uma psicose adicional por fator exógeno, as famosas psicoses exógenas do Bonhoeffer, que podiam incidir tanto no indivíduo dito normal, que eu não sei o que seja normal, quanto num paciente que já é doente mental. Em 1913, o discípulo direto de Kraepelin verificou que entre 10% e 15% dos quadros de psicose maníaco-depressiva apresentavam um tipo misto. Apesar da exaltação motora, da irritabilidade maníaca, o pano de fundo era o humor depressivo. Então, é a primeira vez que a gente tem uma aproximação do conceito de patologia dual realmente. Ele descreveu isso, é claro, todo mundo leu o que era escrito pelo Kraepelin. Pouca gente ouviu falar do Wiegand. Eu descobri isso porque eu fui lá em Munique e dei uma procurada nos arquivos para neuropsiquiatria. Deu trabalho, que era alemão antigo, mas está lá escrito. Mas agora, qual a interpretação para o termo patologia ou psicopatologia dual? É um problema de modismo. Nós cremos serem as dependências uma doença. E, ao mesmo tempo, as dependências geram doenças no mesmo indivíduo, contemporaneamente e com a mesma gravidade, ou com a gravidade somada, digamos assim. Então, nós temos quase que um monopólio do nome para psicopatologia dual, para explicar as dependências. Aí, de novo, a gente esbarra em outras circunstâncias desagradáveis. A mais desagradável das circunstâncias é que a psiquiatria deixou de lado a sua face psicopatológica. A psiquiatria vem se modificando desde a década de 50. A psiquiatria, digamos assim, no tipo de diagnóstico descritivo, sindrômico, foi perdendo seu apoio pelo simples fato de que a fenomenologia deixou de existir. O último fenomenologista foi Merleau-Ponty. O último trabalho que ele escreveu foi em 56. Então, sem uma escola fenomenológica que servisse de background, de apoio, extinguiu-se a psicopatologia. E nós passamos a depender de um simulacro de semiologia armada. Desde 1959, com Friedhof van Winckel, que se procura um marcador biológico para as doenças mentais. Friedhof van Winckel, para quem não se lembra, eram marido e mulher, e descobriram um negócio chamado pink spot, ponto róseo, cromatografia de camada fina, corria-se o teste, usava-se o revelador e aparecia um pink spot.
esse pink spot foi identificado como a dimetoxibetafeniletilamina. Isso é, uma noradrenalina polimetilada. Não chamaria tanta atenção se também não estivesse na moda os escritos de Dom Juan, do Castaneda, em que ele fala da ingestão de mescalina, de psilocina, o cogumelo umito, e, para surpresa de muita gente, a mescalina responde pelo apelido de trimetoxibetafeniletilamina, e é um alucinógeno. Então, seria o marcador biológico para a esquizofrenia, assim, um grande avanço. A gente agora tem um teste seguro para confirmar uma hipótese diagnóstica de esquizofrenia. Deu merda, porque cacau dá o mesmo pink spot, cafeína dá o mesmo pink spot, não serve para nada. É igualzinho fazer ressonância magnética funcional. Várias áreas do cérebro se acendem, mudam de cor, ficam verdes, azuis, amarelas, vermelhas. A gente não sabe para que serve. Porque todas aquelas lindas imagens coloridas são resultantes de estímulos. E psiquismo não depende de estímulo. Psiquismo é uma coisa inata, inerente e característica dos bípedes em plumes falantes, chamados homens. Homens no sentido genérico, eu prefiro mulher, mas genericamente homens. Então essas ressonâncias são lindas. Apresentar em congresso, então, enche a sala de gente. Aí você pergunta para o apresentador, que é um grande cientista, que publica 14 trabalhos por ano em revista com fator de impacto acima de 10, ele tem um fator humano, um HF acima de 100, pergunta para ele, o que serve isso? Para que serve isso? Ele não sabe. É bonito, mas não marca nada. Então nós ainda não temos um marcador biológico para a doença mental. Consequentemente, não temos um marcador biológico para as dependências. A psiquiatria se viu num impasse. Um avanço técnico com um aporte muito grande de novas técnicas e a gente não sabe interpretar os resultados porque não tem suporte psicopatológico. A saída encontrada foi o DSM-3 e a CID-10. A CID-11 ainda não saiu. Vai sair em 2020, 2021. O que é isso? De acordo com a Jane Endicott e o Spitzer, que eram pessoas muito capacitadas, diga-se de passagem, o Spitzer só tinha um defeito, ele só ficava em hotel americano que passasse a série Dallas, que era o Game of Thrones da época. Ele veio ao Brasil várias vezes, mas tinha que ficar no Sheraton, porque no Sheraton tinha, no mesmo dia, a série Dallas. Mas tirando esse defeito, tanto o Spitzer como a Endicott eram pessoas muito capacitadas. Eles analisaram 11 mil observações de campo e criaram uma classificação diagnóstica, que eu, quando trabalhei nos Estados Unidos, eu usei uma porcaria chamada DSM-2, que era um negócio do Adolf Meyer, que não servia para nada, era pior que a classificação brasileira de doenças mentais. E já não era boa. Então, mas a Endicott e o Spitzer acreditaram que estavam fazendo uma homenagem, digamos assim, um resgate do Kraepelin, criando um diagnóstico que era descritivo, não era etiológico, não era sintético etiológico, ele era descritivo, sindrômico. Mas caíram na armadilha do Skinner. Como a gente não consegue analisar a função psíquica, a gente passou a analisar comportamento.
O psiquiatra passou a ser um psiquiatra, digo de maneira geral, psiquiatra, psicólogo, todo mundo que trabalha na chamada área psi, todos nós passamos a ser preenchedores de fichinha. A gente tem critérios de exclusão, critérios de inclusão, fatores temporais arbitrários, e daí sai um diagnóstico. Diagnóstico de quê? De dependência? Certamente não é. Então, como é que eu vou falar de patologia dual? Voltado para as dependências, se eu não tenho nenhum diagnóstico de dependência. O Prêmio Nobel de Literatura, Bob Dylan, ele, durante 70 anos, apertou um fininho toda noite. Ele era dependente. Usava erva, maconha, diamba, o nome que queira se dar, todo dia. Isso é característico de dependência. A necessidade do uso diário. Mas ele nunca aumentou a dose. Seria o Bob Dylan independente? Que tinha uma doença adicional, que além de escrever letras de protesto, escrevia livros e poesia? É tão ruim assim, fumar um fininho, que perturba a função intelectivo-cognitiva das pessoas? Que são os estudos demográficos que nós temos hoje. A maconha substituiu no ideário psi, a maconha substituiu o álcool. A campanha agora é delenda maconha, enquanto que o álcool continua sendo responsável por 28% de todas as internações psiquiátricas. A maconha não chega a 4%, mas está na moda. Não há nenhum relato de dependência aos psicodislépticos, semissintéticos e sintéticos. Não existe relato de dependência à dimetiltriptamina, à buftenina, a 5-metóxidimetiltriptamina, a psilocina, a psilocibina, a dietilamida do ácido 1-metillisérgico, conhecido como LSD, pink ou blue. Não há nenhum caso de dependência registrado sobre isso. O que a gente tem registrado são relatos de casos de psicose exotóxica causada pela floração do cannabis, que é conhecido como haxixe. Não tem nada a ver com a palavra haxixinha assassino. Essa é uma lenda urbana. Mas o uso de delta-9, tetraidrocannabinol, em concentrações superiores a 11%, causa uma psicose exotóxica. Isso existe. Agora, essa bosta de vaca que vende aqui na Rua do Lavradio, não sei. É um escapismo como qualquer outro. Mas os nossos meios diagnósticos nos forçam a colocar o abuso de qualquer substância como dependência. E aí a psiquiatria se ferra. Psiquiatras são passadores de drogas. Drogas lícitas, são fármacos. Alguém já viu um quadro de abstinência mais angustiante do que a retirada abrupta de 150 miligramas por dia ou 225 miligramas por dia de venlafaxina? Você precisa ver. Então, nós somos responsáveis por dependências. O ginecologista, que não aguenta a TPM da paciente e diz a ela, toma um Lexotanzinho. Eu já peguei paciente tomando um Lexotanzinho, 60 miligramas de bromazepam por dia. Ela tomava de saída
Para começar a trabalhar, ela tomava 20 miligramas 18 miligramas de benzodiazepina, no café da manhã. Isso é dependência. A dependência do ponto de vista médico presume o abuso, e aí, perdoe-me a chatice, é abuso de substâncias. Abuso no dicionário significa uso abusivo. Então, se a gente falar em uso abusivo, não faz sentido. Abuso é uso abusivo. Abuso. Não existe. Tive trabalhos de grandes professores na Sorbonne, vamos brincar com a Sorbonne um pouco, falando em uso abusivo de substâncias psicoativas. Não está falando de nada. Abuso já é. Já é um uso fora da indicação, fora da dose e fora do propósito. Isso é o abuso. Então, a dependência é um abuso de qualquer substância psicoativa. Como é que a gente classifica essas substâncias psicoativas? A gente tem as substâncias que são drogas. Droga, no conceito clássico, é um pró-fármaco. Eu cheiro ópio ou tomo chá de papoula. Na primeira distribuição hepática, eu tenho morfina e papaverina. E na segunda, eu tenho codeína. Então, eu tenho 3 princípios ativos da mesma planta. Todos os 3 levam ao abuso. Mas essa é uma droga. Eu tenho a dependência a substâncias que não são drogas nem medicamentos, são tóxicos. Cola de sapateiro, por exemplo. Substância tóxica. Todos os toluenos, terpenos são tóxicos. E temos as substâncias de abuso, que são medicamentos. Eu não sei a incidência correta, mas a gente pode falar de prevalência. Anestesistas dependentes das substâncias que eles utilizam para nos colocar num plano pré-morte anestésico, que eles chamam de plano cirúrgico. Eu trato de vários deles. É um abuso de uma substância medicamentosa, um medicamento, assim como a venlafaxina, assim como o bromazepam, o diazepam, o clordiazepóxido e principalmente o midazolam, que esse então, além de induzir uma dependência muito característica, ainda te apaga a memória. Um paciente que me foi referido, que ele me telefonou de São Paulo, do aeroporto de Congonhas, que ele não sabia o que estava fazendo em São Paulo. Ele dormiu na cidade, não estava conseguindo dormir, tomou 3 comprimidos de midazolam. Como ele era um executivo, pegou um avião, foi para São Paulo, não tinha nada em São Paulo, não tinha ninguém esperando, não tinha nada marcado, e ele não sabia o que estava fazendo lá. Ele chegou a tomar 10 comprimidos de midazolam. Aí a gente entra naquilo que o Adolfo Reusch gostava tanto de falar, que era a dependência iatrogênica, gerada pela prescrição médica. Qualquer desses dependentes pode ter uma consequência. As substâncias psicodislépticas precipitam um comportamento esquizofrênico. Depois eu vou voltar ao comportamento. Sim, a pessoa tem uma predisposição para a esquizofrenia e vai desenvolver um quadro esquizofreniforme, podemos dizer, ou propriamente esquizofrênico, com todas as características da esquizofrenia, pelo uso de uma substância que é alucinógena. Tem um trabalho clássico feito aqui pelo Portela, em 1950 e qualquer coisa, não vou dizer a data, porque senão
vou me denunciar, em que ele empregou doses subclínicas de LSD-25, que vinha em ampola, era insípido, inodoro e incolor, loja em água, em pacientes esquizofrênicos que estavam fazendo uma ressocialização, psicoterapia em grupo. E todos eles pioraram. Então, a gente sabe que isso existe. Então, para falar de dependência a um psicodisléptico, a gente precisa saber da condição prévia. Não é uma patologia dual. É uma coisa subjacente que foi realçada, só isso. Mas a lenda urbana é muito forte. Todo mundo que é dependente hoje em dia entra naquela classificação sueca antiga que o Jorge conheceu quando ele fez o periculômetro dele, do Kjell Fuchs e a Annika Lindström, aquela gente toda, da chamada psicopatia adquirida. A pessoa não nasce psicopata, mas o abuso de substâncias faz com que ela adote um comportamento psicopático. É a segunda, terceira, 10ª vez que eu estou falando comportamento frisando. Porque a psiquiatria hoje em dia é uma ciência do comportamento. Psiquiatras abdicaram da mente. E não é de agora. Isso começou em 1915, quando um jovem chamado Kretschmer, que era discípulo do Rohe, que era brigado com Kraepelin, substituiu na trilogia causativa de Kraepelin o pensamento pelo temperamento. E o Kraepelin baseava toda a sua psicopatologia em atividade motora, humor vital e pensamento. Pensamento tem conteúdo, tem fluxo e tem forma. Agora o maluco do Kretschmer tirou o pensamento e colocou temperamento. E o que é temperamento? De acordo com o Cloninger, temperamento é algo condicionado na dobra da terceira folha embrionária que vai dar origem ao paleocórtex. Como é que a gente chega a essa conclusão? Matando fetos? Isso é a mesma coisa de eu dizer que a Terra é plana. Já tem gente dizendo isso, mas eu poderia repetir. Sou discípulo do Olavinho e a Terra é plana. Não tem nada que me comprove. Todas as evidências, a palavra evidente vem de visão, evidente é aquilo que se impõe à visão. Todas as evidências são de que a Terra não é plana. Não tem aspecto de donut. Era uma esfera, é um geoide. Mas não adianta. As fotografias da NASA foram feitas em Niterói, no estudo de cinema da Universidade Federal Fluminense, está certo? Não foi lá que foi feito? O desembarque na Lua não foi filmado em Niterói? São as lendas urbanas que a gente vai contra as evidências. A psiquiatria, a ciência do comportamento, é baseada em evidências. Quais são essas evidências? O que são evidências para a área de saúde mental? As evidências são uma abstração, uma masturbação mental, em que eu reúno um trabalho feito na Alemanha, outro no Brasil, outro no Texas, outro em Saskatchewan, outro na Inglaterra, que utilizam a mesma substância e utilizaram os mesmos instrumentos. E eu admito que todos esses centros usaram esse instrumento da mesma forma. E aí eu faço uma meta-análise.
E a meta-análise me fornece uma evidência. Qual? Meta-análise ou análise sistemática é, de novo, um resquício do comportamentalismo, dessa vez do Lysenko. O Lysenko separou diferentes cepas de trigo até chegar a um trigo que fosse resistente à temperatura siberiana. Deu origem ao Lysenkoísmo. E aí ele foi promovido a diretor da Academia de Ciências da extinta União Soviética, porque ele acreditava que a educação comunista, se fosse continuada, daria origem a um homo comunista. A pessoa já nascia comunista. Assim como ele tinha selecionado o trigo, ele ia selecionar a gente. Isso é evidência, isso é a base histórica da evidência. A gente usa muito a palavra evidente na área de saúde mental. A gente não presta a menor atenção de onde vêm essas evidências. As evidências acabam fazendo com que a saúde mental não seja mental, seja do comportamento. De novo, o comportamento. Não tem como. E aí eu pego um termo bonito, que um espanhol que eu conheço, muito inteligente, Nestor Sherman, propõe a Associação Mundial de Psiquiatria, da APA, a criação de uma seção de patologia dual para estudar dependentes. E isso virou moda, com a chancela da Associação Mundial de Psiquiatria. E junto veio a palavra resiliência. Resiliência é uma propriedade dos metais dúcteis de retomar a posição inicial quando forçados a uma posição que não lhes é comum. Até para resistência de material. É a mesma coisa de estresse pós-traumático. O que é isso? Estresse agudo foi descrito pelo Babinski na Guerra de 14-18. Ele chamava, que seria o equivalente à conversão do Freud. O pós-traumático, o que é? É a revivescência de uma situação que lhe foi traumática? Talvez. Crianças que escaparam do grande terremoto da Bulgária desenvolveram, 10 anos depois, um quadro ansioso-depressivo pós-traumático. Agora, estresse é uma palavra que foi também tirada da física. O estresse é a capacidade do concreto de resistir à pressão. Aplica-se um estresse ao concreto. O Hans Eli foi o criador da palavra estresse na área de saúde mental. Importou o termo num trabalhinho publicado pouco antes dele fugir da Alemanha, que ele foi para a Inglaterra, depois foi para a Austrália, quando um indivíduo que tinha um bigodinho assumiu o poder na Alemanha, o tal de Adolfo, em 1933, ele publicou esse trabalho, Uma Nova Forma de Adoecer, o Estresse. Não é uma invenção americana, apesar deles dizerem que sim. Mas não é. The Stress of Life, que foi um best-seller, foi escrito na Austrália em 1954. E foi escrito por quê? Porque tinha se descoberto um substituto do cortisol, a hidrocortisona, que era uma substância que causava dependência
mania, depressão e suicídio. E é vendido livremente. Você não precisa de receita para comprar glicocorticoide. E é uma substância de abuso, com consequências graves. Assim como os opioides derivados da codeína ou de acetilmorfina, heroína, que estão à venda aí, que são a maior causa de dependência nos Estados Unidos hoje em dia, é o abuso de opioides, não é maconha. Então, tudo isso nos remete a uma coisa. Desde 1950, que paulatinamente o psiquiatra, o psicólogo, o assistente social, o praxiterapeuta, a enfermagem, não mais tratam de doenças mentais. São profissionais da saúde mental. No meu parco conhecimento, saúde não precisa de cuidado, só de manutenção. É que, de 1950 para cá, toda a área, todo o setor médico, envolvendo todas essas profissões, substituiu o conceito de doença pela interpretação sanitarista. Os nossos orçamentos, aqui nos Estados Unidos ou na França, são feitos baseados em medicina sanitária. Vacina, prevenção, tratamento do agressor, recuperação do doente. Tudo rápido. Então não tem espaço para doença mental. Eu não sei o que causa a esquizofrenia e isso me deixa muito nervoso. Mas a Vera pode até me corroborar nisso. Os cardiologistas usam um mosaico de 17 concausas para explicar a hipertensão arterial. Isso é, eles sabem tanto quanto eu sei de esquizofrenia. Mas a hipertensão é doença, a esquizofrenia não é transtorno. Por quê? Porque a gente abdicou do pensamento, passou a se fixar no temperamento, e o temperamento se expressa através de comportamento. Então, todas as classificações, a partir do DSM-3 e do CID-10, são comportamentalistas, são skinnerianas, não são neocrepelinianas. Isso é uma volta ao Skinner. É uma coisa mecânica. Eu tenho unha encravada, espinhela caída e cefaleia, que se acentuam com o passar do dia e, ao final de 3 semanas, eu sou diagnosticado como esquizofrênico. É isso que acontece. Nós não sabemos e inventamos. Claro, toda a área de saúde é cheia de invenções. Algumas geniais, como Guimarães Rosa. Era um médico. Ele inventava coisas geniais. Ou você tem diversos outros exemplos na pintura, na arquitetura. Criou-se até um interesse entre doença mental e arte, como se a pessoa, para ser artista, tivesse que ser doente. Quando é o contrário, a pessoa é artista apesar da doença. Não porque é doente, mas no comportamento ele é doente. Nós somos, hoje em dia, estritamente comportamentalistas. Nós abdicamos do psiquismo, abdicamos da mente. As pessoas dizem, não, mas é um dualismo cartesiano. O dualismo cartesiano é um escambau, para não dizer outra palavra. Primeiro que o Renatinho Descartes nunca foi dualista.
Ele era um sujeito que tinha um método. Nesse método, ele colocou o espírito como uma res divina, uma coisa divina, e a mente como uma res extensa. É uma extensão do divino, mas está dentro do cérebro. Então não existe esse negócio de dualismo cartesiano. Quando eu escuto isso, eu tenho urticária. Porque não existe isso. Ele não falou isso. Está lá no prefácio do livro dele, impresso pela primeira vez em Leiden, em francês, está no prefácio. Ele usou isso para escapar da Inquisição, senão o livro dele não seria publicado. Mas a gente até hoje fala, não, o dualismo cartesiano, a divisão mente e corpo, aonde que se pareceu isso? O imbecil do Alexander, que criou a medicina psicossomática sem nunca ter lido Descartes, acho que ele nunca leu nada, mas foi um triunfo do comportamentalismo. Isso foi 48 Chicago, se não me engano. Tá certo? Foi um triunfo, foi o primeiro triunfo do comportamentalismo. Por que a gente abdicou da mente? Do psiquismo? Eu não sei. Mas abdicamos. E por isso a gente precisa de uma patologia dual para explicar uma coisa tão antiga quanto Noé, que é a dependência. Noé morreu de vergonha porque teve a sua nudez mostrada aos filhos depois de beber da uva o suco fermentado, que se chama vinho. Está no Gênesis. E a gente tem que inventar nomezinho. Dependência é uma doença do cacete. Eu trato de dependente de alguns dependentes. Mas eu não tenho nenhuma esperança. Eu não sei como a dependência se instala. Se ela se instala do mesmo modo em todas as pessoas. Eu tenho certeza absoluta que o abuso de crack vai trazer sintomas obsessivo-compulsivos. Eu não tenho a menor dúvida disso. É patologia dual? Ou é consequência do abuso? Isso é eu mudar o nome das coisas. Não muda as coisas, só o nome. Não há nenhum movimento, a não ser em alguns países retrógrados, como a França, a Suécia, a Espanha, uma parte do Canadá, para resgatar o pensamento na psiquiatria. Porque o resto todo já está contaminado pelo temperamento, pelo caráter. Até os governos, hoje em dia, se caracterizam pelo caráter. A gente vive uma era do comportamento, não é culpa nossa. Como eu disse, isso começou em 48. Mas a gente tem a obrigação de saber que a gente abdicou de alguma coisa. A gente tem que reconhecer a própria incapacidade, a própria impotência. A gente tem que resgatar a mente. Como é que eu vou falar de saúde mental? Não quero nem deixar a doença de lado. Como é que eu vou falar de saúde mental sem mente? Por isso é que existe patologia dual. Para dourar a pílula. Eu estou tratando de algo definido. Definido uma ova. Não é nem uma definição, nem um conceito. É meramente uma explicação. É uma interpretação de terceira ordem. E quem faz psicanálise sabe o que é uma interpretação de terceira ordem. Então, vou citar uma pessoa que eu conheci e de quem eu gostava muito, se chamava Abelardo Barbosa. Atendia pelo apelido de Chacrinha. A minha função hoje é a do Chacrinha. Eu vim para confundir, não para explicar. Eu quero que me deem uma explicação, que me tirem da confusão. E por isso é que é bom falar para pessoas jovens e não tão jovens. Já tomei muito do seu tempo, muito obrigado.
Bom, quero agradecer ao professor Romildo, né? Nos impressiona a riqueza de dados que o professor Romildo tem em sua mente, né? Sem consultar nenhum slide, né? Como nós habitualmente conseguimos fazer. E eu vou começar fazendo uma pequena provocação. Dentro disso que o professor Romildo falou, que eu concordo, quer dizer, como o professor Romildo vê a diferença, ou se é a mesma coisa, são conceitos distintos, o que se fala muito em comorbidade e patologia dual, quer dizer, eles são conceitos distintos ou são semelhantes, né? Na psiquiatria que nós aplicamos, né, tendo como base isso que o professor falou, avaliando comportamentos, né, a gente chega muito a essa questão da comorbidade, que na verdade eu acho que é uma limitação da limitação, né? Primeiro nos limitamos a descrever comportamentos específicos, como o professor levantou, depois esses comportamentos são separados um dos outros, né, com um pretexto de que isso facilita a compreensão ou aplicação do diagnóstico, né? Quer dizer, perdendo talvez o que fosse mais interessante, que seria a questão da dimensão, né, do contínuo, né? Eu queria ouvir o professor a respeito disso. Bem, vamos começar pelo começo. Os diagnósticos podem ser etiológicos sintéticos ou analítico-descritivos. São duas formas de fazer o diagnóstico, que é uma coisa clássica, definida pela filosofia grega, não tem nada a ver com medicina. Diagnóstico é conhecer através de. Então, quem pode, usa o sintético etiológico. H1N1, não preciso falar mais nada, todo mundo sabe o que é. Quando eu não sei, eu tenho que apelar para o analítico descritivo. Analiso um cluster de sintomas, ou, para usar uma palavra do meu professor, uma constelação de sintomas, vejo quando e como ela se repete e crio, também usando a palavra do Levi-Lopes, um síndroma. Meu diagnóstico é sindrômico. O diagnóstico sindrômico prevaleceu em psiquiatria foi muito útil, mas ele tinha um defeito de ser, ele tinha uma coerência interna muito grande, tinha um valor prognóstico muito grande, mas ele não era preciso. Faltava de precisão. E aí entra a terceira face da moeda de Janus. De Janus, a moeda é a mesma face dos dois lados, mas quando você joga, ela pode cair em pé. Caiu em pé. Governo não pode utilizar um diagnóstico analítico descritivo. Ele precisa de dados. Comunicação entre os médicos. Se eu falo neurótico, eu não estou dizendo nada. E, a partir de 1946, as companhias de saúde querem saber o que elas vão cobrir. Elas precisam de diagnósticos que tenham precisão. É um negócio meio complicado, mas fica mais complicado ainda quando eu coloco a indústria farmacêutica, que cria remédios à procura de uma doença. Então eu tenho 3 interesses econômicos e um interesse político, que me obriga a ter um diagnóstico preciso. O diagnóstico preciso é comportamental. Então eu entro no consultório do Jorge com insônia e saio de lá com 3 siglas. Eu tenho um punhado de comorbidades que eu nunca soube. Eu sabia que eu tinha insônia.
Agora, para a companhia de seguro, para a indústria de remédio, para a estatística, para o planejamento de governo, está ótimo. Comorbidade é um artifício em busca da precisão. É um dos 6 personagens em busca de um autor que a gente tem na psiquiatria. Então, eu acho que responde um pouco a sua pergunta. Existem interesses diferentes do interesse psi na gestão do psi. É muito fácil eu dizer aqui, chamar o Chalub, que diz melhor do que eu, que a saúde é um estado de bem-estar biopsicossocial. Não estou dizendo nada. Não é do Chalub a definição. O Chalub repete essa definição que é do OMS. Pouca gente percebe que ele faz isso com uma certa ironia. O Chalub, todo o seu treinamento de seminarista, ele não mostra a ironia. Ele só insinua. É um speaker muito melhor do que eu. Mas nós temos esse problema da comorbidade, que é a busca da precisão. Já a patologia dual, conforme eu disse, a gente tem pelo menos 4 interpretações possíveis. Ela também não é precisa. Então, ela não é a mesma coisa do que a comorbidade, porque falta ali a precisão. Tá certo? Obrigado. Professor Romildo, essa rebeldia com o falso saber eu acho ótimo, né? E por isso já foram obrigados a tomar cicuta, né? Não precisa ser o chacrinha, mas porque essa coisa de quebrar com as crenças, né? Totalmente sem lastro, através de saber fazer a pergunta certa. Vou tentar fazer um pouquinho também. E se forem 3, né? E eles estão falando dessa tal patologia dual como se fosse uma resultante, quer dizer, alguma coisa que passa a existir independentemente, como se fosse um produto, alguma coisa que tem existência própria. Isso não faz nenhum sentido. Uma patologia dual, aí vão ter que ter dezenas de patologias duais. Se forem 3, como é que vai ser? Trial? Não sei qual é a expressão que se usa, né? Realmente não resolveram completamente a questão da comorbidade, que é um conceito interessante, mas a gente não sabe se são coisas em paralelo ou se são uma determinando a outra, uma aparecendo em função da outra, de um agravamento da outra, como foi falado do diabetes e insuficiência renal. Então, não resolveram inventaram nem o do espectro também não fica muito claro, são 2 conceitos que são interessantes, mas que não foram resolvidos, e criaram um terceiro. É o modismo, né? O velho modismo. Talvez você não tenha sido muito justo com o DSM-3, que para mim é a melhor classificação, porque é aquela que respondeu a um saber da época. O resto tudo foi invenção. Aquela, pelo menos, era humilde. Ela dizia, essa classificação é ateórica, ele não é um livro-texto, não é um comprehensive, não venham aprender psiquiatria aqui. Esse é o máximo que nós podemos fazer até hoje. Caíram nesse risco do preenchimento de fechamento de cruzinha, especialmente para a personalidade antissocial, aboliram remorso e culpa, porque não era operacionalizável, não tinha como contabilizar, e aí isso deu um desastre, porque os pacientes que tinham borderline, que tinham personalidade antissocial, passaram a ser fator de risco para o suicídio, e o saber anterior dizia que a personalidade antissocial quase que não tinha risco para suicídio. O que eles fizeram em 87, isso também é interessante, revisaram isso e retornaram com remorso e culpa. Então, as outras classificações eu acho que pioraram muito, porque começaram a tentar responder, e agora o Alexandre me passou o projeto do CID-11, e só para bipolar tipo unipolar tipo 1, bipolar tipo 1, tem 20 subtipos. 20 subtipos, e depois, no final, parece entregador de pizza. A senhora quer um menu, você vai escolher, escolhe aqui qual, se você é da pesquisa tal e gosta, você escolhe o molho tal. Se você,
Não faz sentido, né? Não tem nenhum sentido. O melhor exemplo, eu adorei essa expressão, que nós hoje somos mais comportamentalistas, ou estudantes do comportamento, do que propriamente investigadores da mente, da independência ou da não. O melhor exemplo para mim é a substituição da palavra vontade por conação. Agora está todo mundo falando em conação. Conação quer dizer, toma a ação como referência e fala com aquilo que está junto, o que está junto da ação. Lá se foi para o espaço o livre-arbítrio, o ser dividido, o ser dramático, o ser moral, né? A determinação social, o conflito do indivíduo com o meio. Tudo isso foi para o espaço e virou um estudo do que é que cerca a ação, como se nós fôssemos, como se nossa ação fosse reflexos condicionados. Para mim, esse é o melhor exemplo. O outro exemplo é a inteligência, que passou a ser chamada de função cognitiva, função executiva. A função executiva, por favor, você está executando alguma coisa que outros planejaram. E a função imaginativa? E a função criativa? Né? Então, eu vou aprofundar o estudo disso e vou tentar produzir alguma coisa a respeito, porque isso, para mim, é a grande novidade que você trouxe para nós hoje. Bem, as coisas são mais ou menos encadeadas. Sem dúvida, quando eu falei da Jane Endicott e do Spitzer, do Roland Spitzer, eu louvei o esforço deles de analisar 11.000 estudos de campo e conseguir produzir uma DSM-3. Agora, só não concordo com eles em dizer que aquilo é neocarpeliniano, porque não é. Eles não tiveram como evitar a armadilha do comportamento, que existia já antes, já tinha 20 anos de idade, essa armadilha do comportamento dentro da psiquiatria. As palavras em psiquiatria, elas, em nome de um preconceito, de uma discriminação, de uma estigmatização, elas são mudadas. São mudadas assim aleatoriamente. A revisão do DSM-3 já traz um probleminha. Ela corrige alguma coisa, mas traz um probleminha adicional, que é a dimensão kleistiana da pulverização do diagnóstico, que vai aparecer no DSM-4. Quando você começa a ter bipolar, tipo 2, 2.1, 2,5, 2.8, 3, tem algo de errado. A substituição de palavras, ação, por execução. Eu acho que o mais complicado é você tirar a volição. Assim como tiraram o pensamento, tiraram a volição. E você não entende dependência sem volição. Tornar-se dependente é um ato volitivo. Não há como você não vomitar as primeiras injeções de heroína. Então você precisa de muita vontade para continuar tomando uma porcaria daquela que te faz vomitar. Até que você se habitua. E aí você começa a ter um universo paralelo causado pela abolição da volição. O livre-arbítrio não faz sentido na nossa sociedade. Desde 1921, ou digamos antes, desde 1918, que o livre-arbítrio vem sendo solapado. Ele já era solapado na religião, passou a ser solapado na política. O livre-arbítrio vai ser abolido a partir de Stalin, Mussolini, Salazar, Franco, Getúlio Vargas, Mao, Fidel. Isso não interessa se é da direita ou da esquerda. O populismo totalitário não pode conviver com o livre-arbítrio.
A psiquiatria sempre foi ligada ao Estado. A psiquiatria nasceu a partir da medicina legal. A psiquiatria pineliana é fruto da medicina legal. Ela nasceu através das lettres de cachet, onde os nobres pegavam os filhos perdulários ou excêntricos e os deserdava. E conseguia uma lettre de cachet, que teoricamente seria assinada pelo rei, mas era pelo tabelião, pelo juiz, para ou guardar o indivíduo em casa ou colocá-lo no asilo. A última pessoa a deixar, durante a Revolução Pineliana, a deixar a Salpêtrière, Charenton, foi um indivíduo conhecido como Divino Marquês, Marquês de Sade, e foi o primeiro a retornar. E Sade não era louco. Ele era um contestador, um antissocial, mas louco não era. Então nós somos lacaios do Estado, somos. Nós nascemos no Estado. Então as nossas classificações têm que satisfazer o Estado. Não tem saída. Eu falo isso com pena, mas eu tenho que saber que eu sou fruto do Estado. Eu existo pelo Estado. Você acha que os Vartanian tratavam o Roy Medvedev com 60 miligramas de haloperidol porque queriam? Não, porque o Stalin mandava. Não tinha saída. O Amilcar Lobo, lá na casa de Petrópolis, um psicanalista da Sociedade de Psicanálise do Rio de Janeiro, era assessor de tortura, porque ele era médico da aeronáutica. Então, a nossa ligação com o Estado é muito grande. Nós somos aqueles que executam o desejo do Estado. Tanto que a gente, graças a uma manobra, a gente deixou de falar em saúde e doença. A gente passou a falar em normalidade e doença. Porque norma é um problema de comportamento. Comportamento é vigiado pelo Estado. O normal e o patológico do Canguilhem é uma análise de como a gente tirou a dualidade saúde e doença para usar um conceito do Estado. Se eu sou normal, eu não sou patológico. Então o Estado não precisa se preocupar comigo. Se eu sou patológico, o Estado precisa de meios para me identificar, isolar. Um dos maiores gênios da literatura, o Charles Baudelaire, ele foi deserdado pela mãe, porque ele era bipolar e gastava todo o dinheiro da família. Era um perdulário. E foi interditado pela mãe, vivia de pensão da mãe. Como é que se consegue isso? Psiquiatria, família e Estado. É o tripé. Então nós temos que pensar que classificação, às vezes, além dos interesses da indústria farmacêutica, das companhias de seguro-saúde, interesse da comunicação entre médicos, interesse de planejamento de saúde pública, tem interesses particulares poderosos. E por isso é que hoje em dia você pulverizou tanto o diagnóstico, você tem 20 formas de PMD, você não tem nenhuma. Aí o cosca abundat nocere, não é non nocere, que eu não vou saber qual tipo que é. E aí vem um aquiscal da vida e diz, não, mas ele pode pular desse tipo para o outro, no outro episódio, ou na outra crise. Eu fico mais perdido do que cego em tiroteio. Então eu acho que nós temos que dar uma paradinha, uma freada de acomodação e começar a questionar.
É temperamento ou pensamento? Volição existe ou não? Eu tenho uma memória atual ou ela é executiva? Uma memória de apertar botãozinho, ícone no celular ou no computador. Tem que começar a me questionar sobre isso. Senão, eu vou morrer antes disso, é claro, não tem nenhum problema. Mas eu tenho que alertar. É meu dever de professor. Se eu vejo de forma diferente, eu tenho que colocar essa forma diferente para ser contestada. Que alguém me diga que a psiquiatria não está amarrada no Estado. Se alguém me disser isso e me comprovar isso, eu aceito. Mas eu posso provar que ela está amarrada no Estado, que ela serviu ao Estado em várias épocas, desde Pinel. Então eu tenho uma bagagem histórica que me suporta, que me apoia. É um pilar que me sustenta. Então me prove o contrário que eu fico de acordo. Eu não sou turrão. Eu sou provocador. Vou fazer uma pergunta ao professor Romildo. Então, ele vai ficar do lado de quem? Do lado do Kraepelin ou do Skinner e do Kretschmer? Kraepelin. Não preciso nem pensar. Eu sou... Depois tem uma pergunta da professora Verlaine Gruber vai fazer uma pergunta. Eu ia dizer exatamente que mais do que a sua apresentação. Eu talvez aqui vai parecer um pouquinho a velhinha de Taubaté, tá entendendo? Mas eu queria perguntar para você se você não, digamos, vê alguma chance, uma esperança que eu pensei e tenho, e acho que não vou pegar também o resultado na nossa faixa etária. Eu acho que a gente, isso que me vê, que me aparece como uma luz no final do túnel, com o projeto Conectoma. Há 5 anos atrás, no Congresso Americano de Psiquiatria, em 2014, o Joe Biden, que é o vice-presidente do Obama na ocasião, foi apresentar o projeto Conectoma. O professor Kandel também apresentou com uma base teórica e, em termos, digamos, mais objetivos, colocaram uma visão assim, de que o dinheiro que estava sendo colocado, alguns bilhões de dólares, que eu não sei, que o governo americano está botando nesse projeto, seria para um futuro, da mesma maneira como no projeto Genoma, em que durante alguns anos se buscou uma resposta e chegou-se a um progresso muito grande, mas nunca a resposta definitiva, mas pelo menos um caminho melhor na ciência com o projeto Genoma, e que agora esse dinheiro vai ser colocado em termos de pesquisas em psicologia, quer dizer, na química, mas eles acham que os laboratórios não podem mais dar conta, exatamente por todos esses interesses que estão por trás dos laboratórios, e também porque é tão amplo que eles não vão ter dinheiro para fazer. Então, que o governo estaria, parece que também em combinação com alguns governos da Europa, fazendo um trabalho para poder dar conta daqui para o futuro, que por enquanto era assim, a gente vai usar aquele raciocínio do português do Botequim, é o que temos. Entendeu? Então, hoje temos isso. Isso, inclusive, tendo toda essa evolução que você falou, com todas as limitações, eu concordo plenamente com o Márcio, de que o DSM-3 em diante foi um progresso para o que tínhamos. Entendeu? E no momento é mais ou menos o que temos, mas que vai acabar. O DSM, esse caminho, né, de classificação em um armário compartimentado, como a gente tem hoje, para facilitar a comunicação, vai acabar. Pelo menos é o projeto Conectoma, é de exatamente entender o funcionamento mental. E eu fiquei com muita esperança. Pode ser que eu esteja dando uma de velhinha em Taubaté, mas como eu não vou ter tempo para ver o resultado, e
nem você também, então não sei se a gente vai ficar como aquele negócio do garotinho, dos dois irmãos que ganham a bicicleta e o saquinho, né, do cavalinho que viria. O problema é o seguinte: nós não temos como impedir que a técnica evolua antes do resultado aplicado. A técnica vai gerar um resultado, uma aplicação que vai causar um resultado. No meu tempo, o trabalho mais importante que eu escrevi, no meu modo de ver, eu falava de feixes. Existia um feixe nervoso que ligava a formação mesoencefálica de ativação com o lobo frontal, que funcionava em feedback com a formação reticular e filtrava a quantidade de estímulos que chegavam ao lobo frontal. Depois eu comecei a falar em sinapses. Os feixes seriam coisas físicas, eu teria que achar um feixe. A sinapse não. Eu tenho sinapses que respondem preferencialmente a tais e tais neurotransmissores. Mas isso é muito pouco, porque eu não posso nem definir, nem conceituar, nem interpretar ações humanas por sinapses. Aí veio o além sinapse, que é o conectoma. O conectoma trabalha com áreas afins. Elas são conectadas para finalidades que se relacionam. É um projeto ambicioso. Eu estive no MIH e vi o projeto de perto. Eles trabalham com repetição e clusters, constelações, mas eles não estão interessados no momento em nenhum resultado prático. Eles não querem saber de diagnóstico por enquanto. Eles querem saber onde é que isso se repete, por que que se repete, existe alguma influência genética, já que já tem um genoma. Então, como você disse, é um projeto para, sei lá, meu bisneto, mas é uma via. Quanto a gente utilizar o que tem, isso chama-se pragmatismo. E aí, o William James está aí para explicar o pragmatismo. O comportamento sempre foi muito mais atraente do que a mente. A mente era uma preocupação do Santo Agostinho, do São Tomás, do Spinoza, coisa moderna. Estou deixando os gregos para trás, porque grego completo a gente só tem Platão e Aristóteles, o resto é tudo fragmento. Não dá para a gente falar baseado em fragmento. Mas é o que tem. Já não se questiona mais se a Odisseia foi escrita por uma pessoa só. Encontraram-se as placas originais não, mais antigas, de um relato da Odisseia. Alguém escreveu aquilo. Então, a gente tem que trabalhar nesse sentido. É uma odisseia daqui para frente. Isso ainda está se batalhando. A psiquiatria adora falar de psiquiatria translacional, mas ainda eu acho que ainda estamos ab ovo. Não chegamos a engatinhar ainda. É porque eles não têm pressa. O grupo de pesquisa, tanto lá do CNRM da França, como o grupo da Suíça, que trabalha em Geneve, o grupo americano, eles não têm pressa nenhuma. Eles não estão fazendo uma salami science, que é o que a gente faz hoje. Eu pego esse copo d'água, reparto
em várias partes, dou cada parte para um pesquisador e depois eu tento remontar o copo. Vai faltar um pedaço ou ou sobrarão vários. Eu não reconstruo o salame. Eles não estão fazendo salame science. Então vai demorar mais. Porque um salame dá quase 50 trabalhos. E do trabalho do conectoma, você tem um por ano, 2. Eles estão interessados em saber o tamanho do salame primeiro. Não querem repartir. Então vamos ter paciência. Que é uma via, é além sinapse. Assim como é além interpretação. Hoje em dia, a psicoterapia está mais interessada em ir além da interpretação. Aquelas coisas do Paul Ricoeur, muito gostosas de serem lidas, mas já foram ultrapassadas. A terapia hoje em dia trabalha com outras metas. E assim, a psiquiatria também. Como eu falei no início, né, professor, tem uma interação agora entre a VEB e o palestrante. Então, aqui tem a pergunta da Flamínia. Parabéns ao professor Romildo. Qual seria o caminho, sua sugestão para o retorno do estudo ao psiquismo? Obrigado pela linda palestra. É um prazer, Flamínia. Além de ser um nome latino bonito, nome de uma via na cidade de Roma, eu não sei o caminho. Eu conheço a Via Flamínia, mas o caminho é muito difícil, porque os esforços ainda estão no nível do indivíduo. Nós não temos um grupo, uma escola, vamos dizer, voltada para o resgate da mente. Nós estamos nos acomodando. Eu não digo adaptando, eu digo acomodando, porque para se acomodar sardinha em lata, corta-se a cabeça. Nós estamos fazendo a psiquiatria sem cabeça. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Chegou outra. Tá. A net é muito rápida, né? Quando a gente vai... Bom dia, sou aluna da VEB e gostaria de saber qual a diferença entre comorbidade e patologia dual. O uso de químico pode deflagrar uma esquizofrenia ou a pessoa já teria uma predisposição genética? Obrigada, Patrícia Rocha, psicóloga. Patrícia, o problema da comorbidade e patologia dual ou patologia tripla, não vem muito o caso, é um problema de superfície. O termo patologia dual foi para chamar a atenção sobre dependências. Mas podia ser uma comorbidade. A comorbidade já é coisa antiga, de 1983, e hoje em dia nós vivemos a era do espetáculo. Só interessa o que vai aparecer no Facebook amanhã, porque hoje já é tarde, já foi. Então essa premência do tempo nos leva a trocar de interpretação com muita facilidade. E isso prejudica, digamos assim, a retomada da reflexão. A mente é uma reflexão. A mente é uma criação abstrata. Nós não estamos interessados em coisas abstratas. Hoje em dia é o aqui e agora, o palpável, o visível, ainda que risível. Então eu não tenho como. Acho que as pessoas precisam, cada pessoa que trabalha no espaço psi precisa questionar-se. Eu pego, por exemplo, essa nova política nacional de saúde, de drogas, todo mundo batendo palma. O que ela faz? Vocês leram?
é uma apologia do acolhimento. A palavra saúde mental aparece várias vezes. O psiquiatra é citado uma vez. E a palavra espiritualidade aparece 3 vezes. Com isso eu não vou tratar dependente, não. Não vai dar. Mas está todo mundo batendo palma, porque é novo, foi aprovado, tem foto, saiu na internet, saiu no Facebook. Mas vai ler, gente. Não tem nada contra, não, mas é totalmente inócuo. Não vai resolver coisíssima nenhuma. Deram 400 milhões para comunidades terapêuticas religiosas. E religião cura independência? Não sei. Eu nunca vi um milagre, mas pode ser que exista. A gente precisa sair um pouco da tela e voltar para si. Perguntar. Não ter medo de perguntas. Nós estamos com medo de perguntas. Por isso é que eu não tenho uma resposta correta para lhe dar. Eu me sinto, às vezes, como um personagem patético, discursando nu no deserto. É uma sensação que, às vezes, eu tenho, principalmente em congressos. As pessoas vão ao congresso ou por turismo, ou para visitar os amigos, rever os amigos, porque o que vai aparecer no congresso já é antigo. Mas é um momento de reflexão, um congresso, um simpósio, uma reunião de centro de estudos. É um momento de reflexão. Desde que a gente não seja quadrado e fica repetindo as mesmas coisas. Tem que tirar a roupa e se mostrar. Ficar nu no deserto. Mais um. Acho que já... Boa tarde, né, Romildo? Realmente foi muito instigador, né, poder te ouvir depois de algum tempo que não ouvia. Eu queria fazer uma pergunta assim. A gente aqui, né, como você também, somos professores e todos os anos recebemos alunos que querem ser psiquiatras e vão se formar, né, para ser. Se você hoje fosse um jovem, né, começando a estudar psiquiatria, por onde a gente iria? Porque eu acho que todos nós temos esse incômodo de que a psiquiatria que a gente está fazendo, e muitas vezes ensinando, está muito fora daquilo que de fato interessaria, no sentido de sermos pessoas que estamos cuidando e tratando de pessoas com um sofrimento intenso, né? Psico, etc. Como se aproximar desse campo? O que estudar? Por onde ir? Se é que você pode nos dizer alguma coisa sobre isso. E como ensinar também, né? Ensinar é muito mais difícil do que parece. Ensinar pelo exemplo não é possível porque o nosso sistema de ensino não é mais tutelar. Seu pupilo não se agrega, não se cola mais a você, professor. Então, esse método de ensino desapareceu. Fora eu um jovem, a quem me dera, e me interessasse por psiquiatria, eu acho que eu teria feito o meu caminho. Eu comecei tentando entender o mecanismo de ação de substâncias e esbarrei com 3 substâncias muito importantes na minha vida, que foram o LSD, DMT e a psilocibina. Com isso, o professor Leme Lopes me convidou, eu era um reles estudante, para apresentar os meus resultados na Academia Nacional de Medicina. Ele era muito amigo do Solério, eu comecei a morar aqui no hospício, onde eu fui chefe de residência durante quase 2 anos, e trabalhava na farmacologia na parte da tarde. Acho que esse é um caminho interessante, porque eu aprendi o rigor do método e tive que ser humilde o suficiente para deixar o método de lado para poder atender pessoas.
Eu sei que é impossível refazer esse caminho. Eu, em 4 anos de medicina, eu tinha lido todo o Freud. Não tinha entendido quase nada. Mas a voracidade era despertada porque eu tive uma formação de pesquisa. Eu não me interesso em saber do copo, eu quero saber como o copo foi feito. Esse é o segredo. Um jovem que vai fazer psiquiatria precisa começar pelo começo. Separar as duas coisas. Eu vou ajudar pessoas com aquilo que eu tenho. Toda psiquiatria tem. O que está no botequim. É isso aqui que eu tenho, é isso que eu vou usar. Da melhor maneira possível. Agora, eu não estou satisfeito com isso. Vou querer saber outras coisas. E aí eu acabei, e recomendo que todo mundo acabe, lendo os gregos, principalmente tragédia grega, é muito bonito, te ensina psiquiatria para burro. Li filosofia, eu fiz cinema, fiz teatro, porque eu estava buscando alguma coisa. Hoje eu sei que as pessoas não têm tanto tempo. Eu fiz parte do grupo do teatro estudantil. Nós montamos, aqui no Instituto de Cegos, testemunha de acusação, o Homem da Flor na Boca, o Malóquio do Pirandello. E era tudo estudante de medicina. Hoje, o estudante de medicina não tem tempo para fazer isso. Mas seria bom que fizesse. Porque a medicina é um universo, não é uma especialidade. Você, para tratar de uma pessoa, você tem que admitir que essa pessoa também é um universo. Eu trato de vários dependentes. O sujeito diz, eu vou cair, não estou aguentando a barra. Eu falei, você faz o que você quiser. Mas vem a mãe, você precisa me internar meu filho. Eu falei, eu não. Ele que se interne, você que vai conseguir uma ordem do juiz. Eu não vou fazer isso. Por quê? Porque eu tenho coragem de dizer isso. Porque eu tive uma formação muito mais humanista. Então, eu recomendo, quer ser psiquiatra, mantenha um pé no humanismo. No humanismo, mesmo que seja enciclopédico, mas no humanismo. Porque senão não vai dar certo. Fica um técnico estéril. Insatisfeito consigo e deixando os seus pacientes também insatisfeitos. Então, quem é jovem, deixa de lado um pouco o Facebook, o WhatsApp, pega um Kindle, tem lá Sófocles de graça. Pega lá, sei lá, Aristófanes. Shakespeare já é mais tarde. E você vai aprender muita coisa. Tem coisa mais atual, feministamente mais atual do que Lisístrata, a Guerra dos Sexos, foi escrito por Aristófanes, 4 anos antes de Cristo. Está lá no Kindle, é só ler. Esse é o caminho. Tentar diluir a carga da sua limitação no humanismo. E aí você melhora a sua atuação. Nós temos que também ter um pezinho, calçar um pouco a sandália da humildade. Tratamentos na área psi, no setor doença mental, os tratamentos são paliativos. Eu tenho que trabalhar com essa limitação. Tenho que saber que eu ajudo muito mais, de uma forma muito mais eficiente e eficaz, durante um episódio ou uma crise, que depois eu vou ter que usar um tratamento paliativo. Eu acreditava que o lítio prevenisse tudo. Hoje eu já não acredito mais. Também não dá tanta insuficiência renal como dizem. Mais alguém? Bom, então vamos... Pois não.
A última pergunta. Meu nome é Maria Francisca, eu sou psiquiatra, aluna aqui do programa de pós-graduação, e foi, assim, uma grata surpresa escutá-lo. E aí o que me causou questionamento no programa de pós-graduação, nessa ânsia de publicação, os editoriais cada vez nos convocam para a esterilidade. Na esterilidade no sentido de, para você publicar em revistas de alto impacto, quanto mais estéril for seu método, no sentido da evidência, maior se aproxima você poder ter uma publicação aceita, no sentido de você fazer a conveniência do que é já do que se tem no caminho da evidência. Então, a minha pergunta é para o editor da Revista Brasileira de Psiquiatria, para esse lugar de... nesse sentido, qual que seria a sua palavra nesse sentido do que a gente vem produzindo, enfim, o que a gente é convocado a produzir. Obrigada. Eu já falei antes da Salami Science. A Salami Science é a exigência do Invisible College. Todo mundo pensa que os editores das revistas científicas são pessoas isentas que usam o recurso do anonimato para demonstrar a sua isenção. Isso é tudo mentira. Os editores se conhecem, todos eles têm normas, eles não estão interessados em método. A grande maioria, para escapar do rigor do método, estimula o uso da palavra metodologia, que é o estudo do método, então não preciso ter método. E há uma convenção. Um trabalho tem que ter uma introdução curta, com pelo menos 2 citações da sua importância no tempo. Tem que ter uma descrição metodológica, tem que ter uma apresentação de resultados e uma discussão aleatória. Quanto mais você citar editor de jornal na sua discussão, mais fácil seu trabalho será publicado. Funciona assim. Eu fui editor de várias revistas, inclusive daqui. Eu, quando peguei aqui o Instituto de Psiquiatria, quando eu voltei dos Estados Unidos, a revista brasileira o Jornal Brasileiro de Psiquiatria estava com 6 anos de atraso. Eu vivia catando artigo nos corredores. Então não tinha exigência nenhuma de método. Eu queria colocar em dia a revista. Depois, quando a gente estava em dia, já estava no Cielo e tudo mais, a gente começou a fazer exigência, entrou na linha de todas as revistas. Você não vai conseguir publicar um trabalho especulativo hoje. Agora, se você fizer um pedacinho da Salami Science e contribuir para a criação de uma evidência, aí você publica facilmente. Agora, aquilo que eu lhe disse, a evidência não é evidente. Ela é abstrata também. O evidente não precisa ser demonstrado, é evidente. Então, medicina baseada em evidência é a maior calhordice que foi criada a partir da década de 90. E isso esteriliza, imortaliza o autor, que passa a ser citado pelos seus pares, mas o esteriliza, o deixa incapaz de pensar. Ele tem que andar naquele trilho. Saída eu não conheço. Talvez a mídia forneça um meio de formação de grupos interessados na mesma coisa, que possa discutir isso e criar um periódico, entre aspas, aí, que discuta isso, onde você possa apresentar hipóteses. Porque hoje em dia você não tem mais hipótese. A hipótese já vem feita, é tudo repartido. Então você compra uma hipótese, você recebe uma hipótese feita. Se você não tem hipótese, você é incapaz de formular uma hipótese nula. O que você faz é fazer uma hipótese ad hoc. Engorda a hipótese do outro
com um pensamento seu. Mas isso não é gratificante. Eu ainda peguei uma época que eu podia expor minhas hipóteses. Uma época muito boa, publicava no Archives, ED, Clinical Neurophysiology, American Journal of Psychiatry, não tinha problema nenhum, British Journal. Porque a época era outra. Os jornais aceitavam hipóteses. Hoje eles querem fatos. E fato é difícil de conseguir, então a gente inventa. Inventa e chama de evidência. Bom, então vamos encerrar o Centro de Estudos. Agradecer muito ao professor Romildo, que é o terceiro palestrante que eu conheço, que eu conheci até hoje, capaz de fazer uma palestra desse nível, sem ler nada, sem slide, sem nada, só com o microfone, né? Os outros dois são o Fidel Castro, que já morreu, e o Lula. O terceiro é o professor João Romildo Bueno. Muito obrigado, professor Romildo.